E aí, pessoal, boa tarde. Novamente me encontro aqui para bater um papo aí com as pessoas sobre educação, sobre filosofia, psicopedagogia, enfim. Mas eu gostaria de comentar algo bastante interessante para quem gosta de observar, né? Uma coisa bem interessante que eu vi, que eu percebi hoje. Eu fui até uma escola hoje discutir algumas coisas com a direção da escola e eu fiquei no aguardo numa sala destinada às pessoas que lá aportam, né, a escola para conversar com os professores, enfim. Em frente à minha sala, a sala em que eu estava, havia outra sala em que lá estava uma criança, acredito que de sexto ano, quinto, sexto ano, chorando, escrevendo no meu olhar uma prova, deveria ser uma prova. Eu, curioso, saí da minha sala, fui até o corredor, fiquei próximo à porta da sala em que ela estava e os olhos dela cruzaram com os meus, então eu arguí a menininha, a guria, e perguntei: bah, mas e o que tu fazes aí? E ela, entre lágrimas e soluços, né, me contou que ela havia feito a prova toda a lápis durante o período convencional previsto, não sei se 1 hora aula, se 2 horas aulas, não sei, e bateu e ela tinha que passar a caneta. Era uma obrigação ela passar a caneta, então ela saiu da sala e foi para outra sala, portanto aquela em que eu estava conversando com ela, para refazer, para continuar o processo de terminar a prova, ou seja, passar a caneta. Só que estava próximo ao momento de bater para ir embora. Essa criança chorava copiosamente, limpava o narizinho com a mão e entre lágrimas refazia. Isso chamou-me a atenção e mexeu profundamente comigo, porque eu voltei para a sala onde eu deveria aguardar, né? E fiquei observando aquela criança naquele sofrimento. E dali a pouco terminou o sofrimento, fez o que tinha que fazer, e graças a Deus saiu antes de debater e final feliz, né? Graças a Deus, final feliz. Mas eu fiquei angustiado na seguinte situação. Fiquei imaginando a questão acadêmica da criança, a questão de aprendizagem, a questão de conhecimento, tudo aquilo que o professor esperava que essa criança manifestasse na prova, já estava na prova. A cobrança formal, apenas formal, não específica dessa disciplina, mas para todas, uma cobrança linear, é que as questões fossem a caneta. Se fizesse a lápis, passava por cima a caneta. Então, esta questão de passar a limpo não tem uma característica pedagógica imediata. Na melhor das hipóteses, seria uma questão pedagógica do tipo aprender a ter responsabilidade, aprender a administrar seu tempo, enfim. Mas em relação à prova, não há uma questão pedagógica envolvida, a não ser uma mais longínqua, que seria a administração do tempo. Veja que o tamanho do sofrimento daquela criança era um sofrer gigante, porque estava no fim do período, talvez a van viesse esperar, não se sabe, o pai fosse pegá-la na porta, será que medo ela estava sofrendo, era tão penoso que, no meu entender de professor, não valia a pena continuar exigindo dela a feitura das questões, refeitura das questões à caneta. Haja visto que, em primeiro lugar, eu creio que essa regra linear de fazer a caneta seria contra uma ideia de contra-fraude, contra-cola. Provavelmente pouco a ver com questão de aprendizagem e de administração de tempo. Aprender a administrar seu tempo. Mas provavelmente, ou certamente, muito mais a ver com a cola. Questão eliminada, porque eu estava ali, tinha uma professora de longe cuidando, não havia essa questão de cola. Portanto, a formalidade poderia ter sido
abandonada. Mas a questão não é, vejam bem, eu não estou criticando exatamente e unicamente a questão da caneta, do lápis, mas sim o tanto de formalidades impostas ao educando que trazem nele um sofrer tão grande que pode até impedir a aprendizagem ou simplesmente nada a ver com a aprendizagem. A criança sofre muito por motivos inimagináveis, medos que nós adultos sequer imaginamos. Então imagina criar uma formalidade dura, densa, inquestionável e tu perceberes que uma criança sofre e muito pelo choro, né? Portanto é um sofrimento psicológico enorme, e aqui não é um psicologismo bobo, ai, pobrezinho da criança é uma flor que pode espetalar. Não, a criança é forte, é dura, tanto que sobreviveu. Mas a questão é a seguinte: a que preço sobreviveu? O que ela aprendeu? O que ela aprendeu? A fazer mais rápido na próxima vez? A quem sabe fraudar, então, já que ela vai ser punida, se não fraudar, ela vai ficar um tempo maior lá na saída. Mas eu podia pensar outras coisas. Numa outra escola, em que eu era funcionário dessa escola, professor dessa escola, havia a questão do boné. O sofrimento psíquico que muitos alunos tiveram pelo uso do boné não tinha nada a ver com a aprendizagem. Quando eu digo sofrimento, não é a questão de eu quero manter e o professor quer que eu tire. No momento que eles mantinham, se por vaidade, por não aceitação da regra, não sei, e eram retirados da sala, quer dizer, depois que eles iniciavam um processo de eu quero ficar com o boné, aquilo que sai da sala é punido, não sei que punição poderia acontecer, talvez chamar pai e mãe, não sei, num caso mais grave, talvez uma suspensão, porque o aluno se irritou. Qual a questão pedagógica entre boné e aprendizagem? Ah, mas é respeito. Qual é a relação de respeito, boné e aprendizagem? Apenas um exemplo. Vocês podem estar pensando, bom, o professor só se queixa. É claro que tem que ter boné, é claro que tem que passar caneta. Mas não é isso, é muito mais do que isso. A minha questão é se o sofrimento por regras que os adultos nas escolas criam, vale a pena. Vale a pena? Não seria interessante criar regras para a aprendizagem? Claro, regras de convívio, regras de levantar a mão para falar com o professor, regra de bom dia, com licença, por favor, são fantásticas, são maravilhosas. E o sofrimento psíquico é coerente. Se o aluno não levanta a mão, o professor não fala com ele. Só um pouquinho, depois quando tu levantar a mão. Sofrimento psíquico aceitável. Se não diz bom dia, o professor admoesta o aluno. Ô, Joãozinho, poxa, eu te dei bom dia, por que tu não me deu? Sofrimento psíquico equilibrado. Agora, ficar com medo absurdo a ponto de chorar porque não fez a prova, já fez a prova e não refez as questões, eu não aceito. Porque não tirou um boné, levar no final das contas uma suspensão que acabou embrulhando e ficando muito maior do que a origem, que era um boné, sofrimento para o professor que teve que cobrar, porque o professor é cobrado, tu cobra o boné do aluno, é injustificado. Então a aprendizagem ela acaba sendo muito dolor quando não há. Quando eu digo justiça, pode pensar em justiça do advogado, justiça, né? Enfim, legal apenas, uma justiça legal, mas eu quero a questão da equidade, a questão de saber lidar com a regra e as pessoas envolvidas. Que idade tem essa pessoa? Qual é a finalidade da regra? Vou voltar ao exemplo. Se a finalidade da regra de passar a caneta era não haver fraude, e a fraude já era evitável, tinha outro professor ali, tinha a secretária por ali, não seria plausível dizer, menina, tranquilo, fica tranquilo, guriazinho. Tá tranquilo, tá comigo, tá com Deus. Feito. Pode ir embora, eu pego a prova e valido a prova, porque não houve fraude. Não, ficou um sofrimento em excesso. E muitas outras coisas eu podia dizer. Portanto, eu nem estou falando em disciplina escolar, né? Por enquanto, falei em regras. Então,
pelo amor de Deus, colegas, professores, questionem o objetivo dessas regras além aprendizagem, quer dizer, que não tem relação direta com a aprendizagem, e a gente continua impondo, e eu não digo todas, nem posso citá-las, mas eu acredito que muitas delas, sem finalidade pedagógica alguma, nem socializadoras, que não tem finalidade, ou que a finalidade já se esgotou no tempo, devem ser evitadas. Então fica o meu apelo, a minha solidariedade a essa criança que nunca vai saber que teve um adulto que sofreu com ela ali, mas que não pôde intervir, porque a autonomia da escola, a autonomia do professor. E quem sou eu para intervir? Quem sou eu? Eu sou meramente um colega, um professor que se acha no direito de fazer vídeos. Um abraço e muito cuidado, e até a próxima.